Tô, Você pro- tá, tô, você tá, tô você tá aqui em improvisado. qual Minas? Hã? Eu tô em Itutinga, sul de Minas, perto de mais ou menos 40 quilômetros de Tiradentes. Perto Ah, de que delícia, Lavras, entre hein? Lavras e Tiradentes. Que delícia. Tá frio aí? Não, tá sol. À Costuma noite ser deve frio. esfriar. É, essa região aí é fria. Luizinho, a ideia aqui é o seguinte, é a gente fazer uma discussão sobre, é uma série, né, que nós estamos fazendo, a Lenaura deve ter te explicado, uma série que a gente está fazendo sobre as eleições. Aham, E é, com você a gente vai discutir o papel do município. Vamos uhum, conversar como é que o SUS foi estruturado, como é que, por que que é importante que o prefeito seja comprometido com a saúde, como é que a saúde opera no município, como é que o eleitor pode reconhecer um, um prefeito comprometido com a saúde, qual que é o papel do eleitor na escolha dos seus aham. candidatos, Tá bom, vamos por falando. aí. Depois a gente vai fazer o seguinte: esse programa é gravado, depois a gente vai fazer pequenos cortes, vai exibir ele na íntegra no YouTube e vai fazer pequenos cortes para as redes. Tá. Então, é muito Quanto tempo? importante, hã? Quanto tempo? O que nós vamos gravar em torno de 1 hora e 40 minutos. Tá. Mas aí é importante que você fala trechos ou frases de bastante impacto que dá para a gente cortar para fazer um sucesso estrondoroso, Tá. Você tá bom? tem perguntas, né? Eu vou fazer umas perguntas, mas você também use o tempo que você quiser para. Eu Tá. vou pedir inicialmente para você falar sobre como é que o SUS funciona e como é o papel do SUS no município, do município no SUS. E aí você Aham, pode falar uns 20 minutos, 30 minutos, é, tá bom. e aí, na medida do que você não abordou, eu vou perguntando ou Tá para bom. aprofundar alguma coisa por aí, tá? Ok. É super relaxado, é uma conversa. Então, Ana, como vai ser editado depois e reportado, já pode começar, tá? Não precisa daquela transmissão, não, já está sendo gravado. Tá bom, tá Então, bem. Porque depois vai ser editado, né? aí depois vai editar, então a partir de agora já pode falar normalmente aí, de boa. Tá. Deixa eu só pegar aqui um papel, porque eu gosto de ficar anotando. Tá. Você está no canal do SEBS, e esse é o SEBS Convida, e nós estamos aqui para conversar sobre eleições. Essa série do SEBS sobre as eleições municipais é extremamente importante, porque nós estamos aqui para debater como o eleitor, a eleitora, pode votar bem a favor da saúde, a favor do seu direito à saúde, a partir da escolha do seu prefeito, dos seus vereadores. E hoje nós estamos aqui convidando um ex-presidente do SEBS, médico, amigo do SEBS, sebiano de primeira grandeza, que é o nosso Luiz Neves. Luiz Neves foi prefeito, mas mais que prefeito, ele foi secretário de saúde muitas vezes, lá no município do interior do Rio de Janeiro, município de Piraí, e é um militante pela reforma sanitária, é um estudioso da saúde e, portanto, ninguém melhor para falar conosco sobre o papel do município na saúde, na construção do Sistema Único de Saúde e por que é importante a escolha de prefeitos comprometidos com a implementação e a consolidação do SUS na ponta, lá no município, lá onde o cidadão vive. Luizinho, nosso querido Luizinho, como a gente chama, é com você a palavra. Obrigado, Ana. Obrigado aí ao SEBS por esse convite, né? É uma honra poder participar mais uma vez do SEBS, né? Eu estou sempre acompanhando, mas numa atividade como essa é sempre bom, é um prazer estar aqui, né? E ainda mais para falar de um tema tão importante, né, para a vida das pessoas, né? Como é que se dá
a saúde nas cidades, né? É, parece um pouco jargão, mas, assim, de fato, a vida acontece nas cidades, né? As pessoas vivem e moram o seu dia a dia é na cidade. A padaria é na cidade, o mercado é na cidade, não tem a ver com a correlação direta com, né, com o governo do Estado e com o governo federal, embora sejam muito importantes, especialmente no SUS, né, onde a gente tem aí um sistema único. Mas, como a vida acontece na cidade, é, todo cidadão ele busca a ação para a sua saúde no município, no hospital, no pronto-socorro, na atenção primária, né, na hora do parto, né? Então, ter ou não ter um sistema organizado é muito importante para a vida das pessoas, né? É importante que o cidadão, e aí, nesse caso desse ano, o eleitor, né, porque além do cidadão, ele vai exercer um papel importante da sua cidadania, que é votar, tem que observar isso, né? Funciona efetivamente o sistema de saúde? Tem uma porta de entrada organizada? Ele sabe que ele precisa ir numa unidade de atenção primária, ser bem acolhido, ser bem recebido, e ali ele poder ir travando no dia a dia, né, o diálogo com a equipe de saúde, ganhando confiança para poder resolver as suas dificuldades e mesmo para promover as suas. Vem entendendo como é importante cuidar da sua saúde, né? Vários estudos aí mundiais mostram que o brasileiro é um dos que mais gostam, né, de fazer academia, de andar ao ar livre, né? Isso tem estudos mostrando isso. E, portanto, essa relação com a unidade de saúde ela é muito importante. Agora, é preciso que essa unidade esteja organizada. E é a base municipal que faz isso. Como o SUS, ele embora seja tripartite na sua organização e na sua gestão, como todas as atividades, ou quase todas as atividades do país estão na mão dos municípios, né? Eles são os executores, o cidadão precisa entender que é na cidade que as coisas acontecem. E aí, Ana, o papel do prefeito, né? Embora eu tenha sido secretário de saúde, isso me ajudou a responder um pouco essa questão aí. Eu tive nas duas funções, né? De prefeito e de secretário. O secretário tem que estar o tempo todo convencendo o seu prefeito da importância de fazer os investimentos necessários, tomar medidas, né, em relação às pessoas que vão trabalhar nesse Sistema Único de Saúde, essa força de trabalho tão importante para que ela seja qualificada. Eu acho que a questão do concurso público é muito importante. Quando eu fui prefeito 2 mandatos, 8 anos. Eu fiz 8 concursos públicos. A gente organizou e estruturou uma carreira para o Saúde da Família concursada. Criamos a carreira e fizemos. Isso efetiva as pessoas, isso dá continuidade no processo de trabalho e aumenta muito a relação com a comunidade, de vínculo, né? Uma relação de vínculo. Então, a porta de entrada ela é fundamental que ela esteja bem trabalhada. E aí o cidadão tem que se perguntar isso. Eu consigo ser atendido bem na minha unidade? Quando eu preciso de algum encaminhamento, é a minha unidade que faz isso? É ela que me avisa quando a consulta com o especialista está marcada? O SUS ainda faz uma coisa que eu vejo as pessoas de vez em quando comparando com planos de saúde aí de privado, nem de longe chega perto do plano de saúde privado da grandeza, né, da grandiosidade que o SUS faz. Mas ele, além de marcar, para cidades pequenas como é a nossa, algumas especialidades estão na cidade vizinha, ou no nosso caso lá de Piraí, no Rio de Janeiro. Mas o SUS tem o transporte sanitário, né? Pega em casa, leva na unidade, espera, traz de volta, né? É um serviço muito interessante. Então, do ponto de vista do cidadão, ele tem que perguntar: isso está funcionando? Se eu sou marcado para um especialista, né? Tem o especialista? A consulta é oportuna, quando eu preciso, ou eu tenho que ficar meses penando para conseguir alguma coisa, né? Então, esse processo, né, de ir e vir, eu acho que é uma questão importante. Outra questão importante, Ana,
como é que a gente organiza a sociedade para ajudar o sistema de saúde a funcionar e tomar conta, né? Porque tem disputa política, né? Eu fui vereador também. Os vereadores querem prestar serviço. Embora a função do vereador seja legislar e fiscalizar, mas na prática não é assim, não é da nossa cultura. O vereador quer trocar a lâmpada, né? Quer ajudar a consertar o buraco, e ele quer também marcar as consultas e os exames, né? Mas a gente tem que tomar cuidado com essa relação, nem tanto para não ferir, né, essa relação com o legislativo, vide o problema nosso nacional aí, como é que é importante, mas também não pode ceder a esse tipo de coisa, porque a saúde é da cidadania. Então, as pessoas têm que estar com o serviço organizado sem precisar de ninguém. É o próprio sistema que tem que dar conta. E aí, o papel do Conselho Municipal de Saúde, né, um conselho forte, um conselho que tem espaço na administração para participar, que tenha conselho em cada unidade de saúde. Na minha cidade, todas as unidades de saúde têm conselho de unidade de saúde. E a relação era uma relação tão democrática que todas as compras e todos os serviços contratados pela Secretaria de Saúde não eram finalizados a contratação sem o aval do Conselho Municipal de Saúde. Não é uma exigência da lei, mas a gente entendia que isso faz parte do processo. E quando tinha obra, a gente também, quando fechava uma medição de obra, tinha lá um pedreiro indicado pela comunidade que ia lá, o que mais entendia de obra, se tivesse um engenheiro e um engenheiro também, para dizer, não, concordamos, não concordamos. E várias vezes o Conselho Municipal de Saúde conseguiu ver coisas que a administração não via, protegendo a administração, protegendo o seu serviço, porque ele tomava como dele aquilo. E, de fato, né? De fato, não é da prefeitura, é da população. É uma experiência assim, muito prazerosa, né? E que, assim, a gente precisa que o eleitor tome conta disso. É possível ter um SUS que resolve, né? A minha cidade não era a única experiência disso, tem várias com boas experiências nesse sentido, com toda a dificuldade que a gente vive na relação com o Estado e também na relação com a União, né? Qual é a dificuldade, Ana, que a gente, né, debateu muito no Conselho? É o financiamento, né? Quando a gente compara o nosso sistema com os sistemas universais aí de outros países, a gente tem um financiamento bem abaixo. E aí, o que a emenda constitucional colocou, né? Colocou que o município tem que dispor de 15% da sua receita, né, do seu orçamento para a saúde, o Estado 12%, e não fixou para a União. Nós brigamos para fixar em 10%. Você lembra disso? Você foi parte dessa luta. Saúde mais 10%. Mas não conseguimos, né? Ficou o gasto anterior mais a variação da inflação. Agora, o município não consegue colocar 15%, não, Ana, porque como a União não financia aquilo que deveria financiar, porque o Congresso não ajuda a financiar. E aí, eu acompanho bem o Executivo, o papel maior seria, nesse momento, do Congresso. O município tem que colocar muito mais, senão não realiza as coisas. No nosso caso, a gente colocava em torno de entre 27% e 30%. Aí você gasta 30% na educação, que o mínimo é 27%, 60% do seu orçamento é saúde e educação. É outra forma do eleitor olhar. Quanto está gastando a sua prefeitura nessas duas áreas tão importantes, saúde e educação? Se não estiver gastando o que tem que gastar, né? Investir, né? A gente fala gasto no sentido mais técnico, mas é um investimento. É sinal que não é uma prioridade, né? Então, eu penso que o eleitor deve cobrar, deve dizer o que pensa e deve dizer assim, onde nós estamos participando diretamente nesse processo, porque isso faz toda a diferença. É isso mesmo, eu acho que você tocou em pontos muito importantes. Eu queria que a gente voltasse um pouco. Quais são as promessas de campanha que o eleitor tem que prestar atenção na hora de escolher o seu candidato? O que é que ele deve ouvir
e que ele associa como compatível com o compromisso daquele candidato com um SUS forte, com um SUS de qualidade, com um SUS que resolve o problema do cidadão. E mais importante, depois, você já tocou, como o eleitor deve cobrar depois? Além do conselho, que é muito importante, que você já mencionou, que outros mecanismos existem para que o eleitor cobre o que foi prometido na campanha? E depois, como controlar e exigir que esses compromissos sejam cumpridos? E qual é o papel da Câmara dos Vereadores nesse processo? Porque ele também, o papel dele não é só esse de trocar a lâmpada e marcar a consulta. Aliás, esse não é o papel. Qual é o papel Não da é. Câmara de Vereadores na saúde? Olha, Ana, eu acho que ele tem que prestar atenção muito, de fato, naquilo que o prefeito está se comprometendo quando coloca o seu projeto de governo e quando vai para o palanque fazer campanha, vai falar. Obrigatoriamente, a gente tem que ouvir ele falar da saúde e de como ele vai melhorar aquilo que já existe lá, né? E de como é que ele vai organizar, sobretudo, a atenção primária, a atenção básica, né? O saúde da família, porque essa porta de entrada é a principal, né? A gente consegue, às vezes, resolver de forma coletiva com outros municípios. A minha região, por exemplo, tem um consórcio de saúde para ajudar a resolver a média e alta complexidade. Então, você consegue ali uma saída importante, conjunto de prefeituras. Mas na sua cidade, se você não tiver um posto de saúde funcionando bem, com horário compatível, inclusive com horário noturno, para os trabalhadores e trabalhadoras poderem, fora do seu horário habitual de trabalho, conseguir fazer sua consulta, né? Seja ela de que necessidade for, da saúde mental, da odontologia, da enfermagem, da psicologia, né? Do médico. Isso é importante. No fim de semana, né? Tá com os programas todos em dia, não pode estar faltando vacina porque o município não fez o pedido da vacina, não tem uma rede lá de frio qualificada para guardar a vacina, né, com tranquilidade. Então, é importante que o eleitor observe isso. E, obviamente, passada a eleição, ele tem que continuar acompanhando. Eu acho o conselho o melhor lugar. Toda reunião de conselho municipal é aberta, ela é pública, né? Então é importante o eleitor que tem dúvida se relacionar com o Conselho Municipal, pode tirar dúvida com o estadual e também através da internet aí, com várias outras formas. A Câmara de Vereadores, você tocou bem, ela é uma Câmara. Ora, deixa eu acender a luz aqui que está ficando escuro. Ai, desculpa. É, A Câmara de Vereadores, e você tocou bem nisso, ela tem um papel muito importante nessa fiscalização. E ela tem uma comissão de saúde, né? Essa comissão de saúde não pode ser só para analisar a conta, né? Porque a conta ela é obrigatória, tem o Tribunal de Contas para fazer, mas ela tem que saber se os indicadores de saúde, né? Hoje, todo município, quando organiza a sua saúde, quando apresenta seus relatórios, que são obrigatórios para o Ministério da Saúde, tem uma série de indicadores. Indicador de mortalidade infantil, de atenção materna, número de consultas, né? Os índices de vacinação. Isso tudo, a Câmara tem que se debruçar sobre esses números, e aí tem diversas entidades que podem colaborar, mas o próprio Ministério da Saúde, né, aponta isso, como uma ferramenta importante de dizer, olha, a saúde desse município aqui vai bem ou não está indo muito bem, porque os seus indicadores de saúde não estão sendo atingidos na plenitude. E o que fazer para melhorar, né? Pode convocar aí uma reunião para debate na Câmara, pode até convidar secretário, o próprio prefeito, né, para poder explicar essas situações. Na pandemia, se a gente não tivesse uma estrutura bem organizada na ponta, com o que aconteceu com o governo federal, nós estaríamos muito piores do que aconteceu com essas 700 mil mortes, né?
foi a organização dos municípios, dos estados, né, e da sociedade civil organizada, inclusive o SEBS teve um papel muito importante nisso, que ajudou aí conduzir da melhor forma possível essa pandemia tão triste e trágica para todos nós. Eu acho que você tocou num ponto muito importante aí no final, e também antes, que é a questão do compromisso com a vacina. Nosso país, que apesar de ter sido um dos pioneiros no mundo para criar uma cultura, criar e consolidar uma cultura de vacina, infelizmente perdeu muito nos últimos anos, né? Com essa onda negacionista, e particularmente no último governo, que começou a colocar sob suspeita a validade e a importância das vacinas. Então, esse indicador para reconhecimento de um futuro prefeito me parece fundamental, né? Você toca nisso muito, muito fortemente, e seria bom que nós tivéssemos também outros reconhecimentos, não é? Que não é só a vacina, mas os próprios processos participativos, não é? O próprio papel do município com a saúde, porque esses governos também que têm essa marca, que acha que o Estado Com tem que certeza. recolher e não oferecer serviços e direitos. Então, acho que seria muito importante também esse compromisso dos prefeitos com esses direitos, né? Os direitos sociais, a saúde, a educação. Você cita dois, que leva mais da metade do orçamento do município, que tem que levar nesse contexto, não é? Mas nós também pensarmos ainda na participação do cidadão e da cidadã, nós acumulamos no Brasil muitas experiências de gestão participativa, de democracia participativa, que a gente pode trazer aqui e que, eventualmente, podem ser inovações nas promessas municipais. Por exemplo, o próprio orçamento participativo, que foi experimentado em vários setores e em vários estados brasileiros, e as conferências de saúde. O que nós podemos dizer para o cidadão e para a cidadã sobre a importância e como funcionam as conferências de saúde, como funcionam as conferências de saúde? Ele Olha, prefeito que não valoriza a vacina, né? Já pode ficar de fora do calendário do voto, né? Se ele não aposta no calendário vacinal, o cidadão já pode cortar ele do calendário do voto, porque é uma ferramenta tão comprovada no mundo inteiro, né? Como você falou, o Brasil tem uma história sobre isso, salva milhões de vidas todos os anos. E não é possível que alguém que esteja à frente de um processo, né, de condução de uma cidade não tenha noção e responsabilidade com isso, né? A conferência, Ana, eu acho que assim, é outro espaço de participação fundamental. A prefeitura tem a obrigação de convocar, né? Quando não convoca agora, já pode fazer conferências livres, né? A própria sociedade convocando para debater, mas é fundamental que trabalhadores e a administração pública façam isso, façam essa chamada para debater. Como é que está a saúde na nossa cidade? Não tem briga, né? Para onde queremos ir, né? E aí tem todo o apoio técnico que a força de trabalho do SUS pode dar, informando, olha, nós estamos bem aqui, não estamos muito bem aqui, na nossa visão precisamos melhorar aqui e ali, e aí tem que ouvir a população, porque a população tem um sentimento diferente do profissional, daquele que está ali como usuário do sistema, né? No ir e vir, ele sente a sua dor e ele sabe, sim, dar opiniões concretas e fundamentais. Nós sempre ouvimos todas as pessoas e inclusive, na conferência, dependendo de onde
é apontada a política pública, o orçamento vai junto, né? Então, você pode ter um orçamento setorial e grande, como esse aí que eu estou falando, né, de 27%, 30%, que é um baita do orçamento, né, direcionado para aquele debate que foi feito na conferência, aprovado na conferência, e que, ao longo do ano, precisa ser acompanhado pelo Conselho Municipal de Saúde. Por isso que é importante que o Conselho acompanhe o tempo todo metas e indicadores que foram traduzidos, né, em números pela discussão política a sua saúde. Então, esse exemplo que o Brasil dá para o mundo é importante. Me lembra aqui, você me fez lembrar, eu fui conselheiro nacional de saúde pelo SEBS, né, durante 2 anos, e tive uma reunião da Organização Mundial de Saúde que eu pude participar na Holanda, e quando eu contei como é que era que o SUS funcionava e falei da participação popular, eu tive que repetir 3 vezes, mas não era porque eles não estavam me entendendo, não. Eles não estavam compreendendo como é que o cidadão participa diretamente de uma decisão em saúde. Como é que era tão radical a nossa democracia? Eles ficaram encantados, né? E a gente passei uma literatura. Só que isso não pode cair no lugar comum, né? Achar que isso não já está está na lei. Não, não. Esse é um exercício de vida, está aí o lugar. E esse lugar é um lugar de aprendizado, que vale para a educação, vale para a segurança pública, vale para o desenvolvimento econômico, vale para a assistência social, vale para muitas outras atividades aí. E o SUS é um grande exemplo disso. Luizinho, um dos programas do SEBS Eleições, nós trouxemos o Rudar Hit, que chamou muito a atenção, e ele coincide com a maioria dos analistas hoje, que essas eleições municipais elas vão definir a ocupação do Congresso Nacional nas próximas eleições. Isso é muito importante para essa conversa que a gente está tendo aqui, porque tanto o financiamento federal quanto o projeto de desenvolvimento do país está na mão do Congresso Nacional, né? Então, também a gente sabe que eleger um prefeito ou outro já define quais serão os deputados federais que serão patrocinados, que serão apoiados por aquela prefeitura. Como é que a gente pode aí também identificar essa situação e orientar um eleitor para que ele vote não só no prefeito, mas como ele também já identifique prefeitos comprometidos com partidos, com deputados que são favoráveis às políticas sociais e a tudo isso que nós estamos falando, que são as necessidades populares, as necessidades do povo em saúde, em educação e em direitos sociais. Olha, Ana, esse é um assunto muitíssimo interessante, né? Porque a gente tem eleição de 2 em 2 anos, né? E sem dúvida nenhuma, embora a gente não tenha ainda a cultura de acompanhar, né, o trabalho dos parlamentares em Brasília, só aqueles que se destacam mais, que a mídia mostra, né? Eu acho que dá para reconhecer, porque todo prefeito em campanha leva o seu deputado para lhe dar apoio, né? Se ele não pode ir na cidade, ele grava algum vídeo, ele manda algum recado, o prefeito está sempre agradecendo ele, e aí é possível reconhecer é, esse vínculo, né? E se eu estou defendendo uma saúde de qualidade, uma saúde que me atenda sempre quando eu preciso, né? Que é promotora da vida, que está aí precisando de melhorar, de aumentar os seus recursos para poder apoiar o deputado, né? Porque é ele que vai poder muito grande, tem um poder de emendas parlamentares que podem ser
colocadas para as cidades e para as regiões, é muito importante que eu olhe qual deputado está andando com o prefeito. E aí, inclusive, se for possível, dar um recado para o prefeito. Prefeito, e, ó, com esse deputado aí não dá não, porque ele vota sempre contra a saúde. Então não dá para mim ficar com você. Eu vou ficar com outro que tem um deputado que é mais próximo da área da saúde. Se tiver esse tipo de recado, nossa, todo mundo fica com medo, porque o que nessa hora o que manda é o voto. O voto é uma arma muito poderosa. A única coisa que o Congresso tem medo é do voto. De mais nada. Não tem medo de presidente da República, não tem medo de militar, não tem medo de barulho na rua, não tem medo da Rede Globo, da Folha, nada. Tem medo é do voto do eleitor. Então ele precisa tomar para si consciência disso e dizer, olha, o meu voto é vinculado com aquilo que eu desejo para mim, para a minha localidade, para os meus amigos, para esse país. Né? Se a gente conseguir fazer esta ligação, vamos avançar muito nesse país, Ana. Eu concordo com você, Luizinho, concordo mesmo. Um outro assunto que é muito importante a gente conversar aqui, porque os inimigos do SUS acusam que o nosso Sistema Único de Saúde é um manancial de corrupção, né? Que a gestão municipal ela é corrupta, que a gestão municipal ela não tem controle. Eu queria perguntar para você que você dissesse para o cidadão e a cidadã que irá eleger o seu prefeito, os seus vereadores, como ele deve reconhecer uma gestão ou uma promessa de gestão que controla a corrupção, que não tem risco de adentrar esse caminho da corrupção. E na mesma linha, é muito importante que a gente ainda fale sobre a questão da gestão pública do SUS. Né? A gente tem hoje muitos e muitos prefeitos que já prometem, que já se elegem prometendo privatizar o hospital quando ele tem, ou privatizar até a atenção básica, está se falando nisso. Como é que se articula a privatização com a corrupção e qual é a grande desvantagem da privatização da gestão do Sistema Único de Saúde? Eu fiz uma salada geral, mas que é para aproveitar a sua presença aqui para falar sobre todos esses temas. Ô, Ana, essa questão fundamental é a transparência dos atos do governo. Né? Tudo que o governo faz tem que ser público. Né? O governo tem que ser, de fato, republicano. Né? E ele tem que ser transparente permanentemente. E transparência é mostrar o que está fazendo, como está fazendo, né? Com que valores está fazendo. Então, mais uma vez, voltando, o papel do Conselho de Saúde, no caso da saúde, é muito importante, porque é ele que tem esse condão de estar o tempo todo acompanhando esse processo de administração da área da saúde, de compra, de prestação de serviço e tudo mais. Então, quanto mais transparente for o governo, quanto mais aberto ele for, quanto menos medo ele tem, melhor. Particularmente é o seguinte, o conselho ajuda a proteger uma administração. A gente sempre tem muito menos dificuldade de lidar com o Ministério Público, por exemplo, ou com o Tribunal de Contas, quando você tem um conselho muito atuante, porque ele é um grande vigilante e um grande auxiliador da administração pública. Então, se o prefeito estiver comprometido com isso, já é um grande passo, né, para essa questão. Agora, o SUS ele precisa ser administrado com o olhar de quem não quer lucrar com a doença. Porque esse dilema é antigo, né? O que dá lucro é pessoa doente. No setor privado é assim. Quanto mais doente eu tiver para atender, melhor. Né? Não tem setor privado que faça campanha de vacinação. Ele vende a vacina, mas ele não faz campanha de vacinação. Não tem setor privado incentivando, embora tenha o discurso, mas na prática fazendo uma série de
ações para promover a saúde. Não, isso é de quem quer que as pessoas fiquem saudáveis sempre, acompanhe ela e que ela, se possível, se fosse possível, nunca usasse o sistema de saúde para uma doença. Esse é o objetivo, né? Um sonho, talvez, mas o mínimo possível. Então, preciso que seja organizada uma carreira pública para, desde sempre, não ter preocupação com o lucro, né? E sim com o resultado em saúde das pessoas. Claro que a administração, lá, o setor administrativo, tem que ter preocupação com a comprar o melhor material pelo menor preço, isso está na regra da licitação, né? Não é para ter desperdício, não é para ter abuso, né? Nós não estamos falando disso. Essa parte precisa ser muito bem controlada e é plenamente possível fazer isso no serviço público. Tá? Os nossos custos em saúde, né, bem administrados, são menores do que o setor privado. Então, é uma falácia dizer que o setor privado faz melhor. Né? Não é isso. Você pega aí as grandes referências, inclusive, de pesquisa, né, e de cuidados na alta complexidade, muitas são, quase todas vieram dos hospitais universitários, hospitais públicos e de formação de pessoal. Claro que com o desfinanciamento proposital que vem acontecendo, né, ao longo dos últimos 30 anos, vamos colocar aí pelo menos, né, a gente fica brigando por mais recursos, você acaba gerando problemas para o setor público. E aí é aquela máxima popular também, né? Eu crio dificuldade para vender facilidade. Então, eu não acredito na privatização, porque não vi nenhum setor na área da saúde que funcionasse, que funciona bem. Não é uma questão dogmática, não é isso, tá? Mas o Estado ele precisa estar presente, ser eficiente, ser bem financiado e demonstrar, né, a sua capacidade de trabalho para o cidadão nessa área. Então, assim, eu fiz concurso público, 8, como eu disse para vocês, criamos carreira, não tínhamos nada terceirizado, tá? Todos os serviços eram serviços próprios, e avançamos muito com isso. Agora, você tem que formar gente, você tem que investir na força de trabalho. Nós, por exemplo, abrimos curso de mestrado para quem quisesse fazer em parceria com a UERJ. Você tem que continuar avançando, porque nós não estamos falando que um dia tem data, né? Para sempre. Né? Então, vai renovando, umas pessoas se aposentam, outras vão entrar para poder... E a memória, né, sobre tudo aquilo vai passando, né, pelas gerações ali de trabalhadores e, obviamente, se renovando, aprendendo novas técnicas, melhorando. Então, eu acredito muito que o serviço público é capaz de dar conta na área da saúde, que é o que nós estamos tratando aqui, com muita tranquilidade, sabe? Com muito trabalho, com muito esforço. É um grupo de trabalhadores que precisa ser mais valorizado. Né? Nós tivemos aí agora um pequeno ganho para a enfermagem, né, que foi o piso, mas com toda a dificuldade para implantar, né, e acabou aumentando a carga horária deles, precisa rever essa questão da carga horária. Eu acho que a gente precisa ter uma carreira do SUS, porque as pessoas também, às vezes, mudam de cidade, e aí era importante que ela tivesse liberdade para isso. Né? Nós temos governo federal, estadual e municipal, mas eu acho que é perfeitamente possível transitar, termos regras boas feitas, né? Legislação, para poder permitir que o trabalhador da saúde transite nas 3 esferas, se for necessário, obviamente. Então, eu acredito muito que é possível o cidadão, com esse conjunto de parâmetros, olhar para o município, olhar para o vereador, olhar para o prefeito e dizer, olha, eu vou começar a pontuar aqui, né? Olhando o passado do prefeito, olhando o que ele está se comprometendo, né? Para eu decidir o voto. E aí, essa questão do deputado também você falou, eu acho que isso é fantástico. Vou, inclusive, fazer uma live sobre isso lá na minha página. E também, Ana,
dar continuidade nesse processo, de tomar conta. Não pode ser só essa coisa rasa que acontece às vezes na internet, né? Eu vou lá, xingo e pronto, está xingado, fiquei satisfeito porque xinguei, mas não resolveu o problema, né? A participação cidadã é essa. O cidadão que cobra e fala do voto faz o político acontecer. Ah, eu não tenho nenhuma dúvida disso. E o cidadão se institui como ator social, não é? Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Vamos aqui, então, já finalizando essa conversa maravilhosa que a gente está tendo e que certamente irá repercutir muito nas nossas redes e irá servir de muito apoio, na escolha do voto. Eu queria que você, aí para finalizar, desse um recado final, um recado aos eleitores. Nesse momento que o Brasil encontra-se em tamanha inflexão, não é tão com tanta divisão, com tanta polaridade, né, com tanta polarização no debate com negação da política e tudo isso, como é que nós podemos estimular a participação política dos cidadãos e cidadãs do Brasil? Como desmontar essa arapuca, essa armadilha que se formou em torno da demonização da política, que a política não serve para nada, que nós temos que buscar soluções individuais, enfim, um pouco desse estímulo à participação política. Nós temos também que pensar que alguns grupos sociais têm tido pouca participação e que deveriam ser estimulados, como por exemplo, o Brasil deve aos negros mais representação nos seus cargos eletivos, também deve às mulheres, deve à população LGBTQIA+. Como você, que é uma pessoa experiente nas urnas, experiente na gestão pública, pode falar à população sobre isso? Olha, Ana, eu acho que não tem saída fora da política, né? Aqueles que estão demonizando a política, na sua grande maioria, né, querem que esse estado, né, de desigualdade que a gente se encontra no país, de extrema desigualdade, permaneça. É muito bom que os rentistas, para eles, continuem lucrando cada vez mais. E a gente com taxa de desemprego alta, né, o PIB industrial lá menos de 9%, né, já foi no passado 30%. Quer dizer, a gente não tem geração de emprego, não tem bons salários, mas está bom para uma elite, né? Uma elite muito rica brasileira, e que, infelizmente, a classe média se espelha, mas sofre o problema. Sofre no dia a dia, quer ser como o rico, mas não aponta para a sua solução, né? Então, em vez de demonizar a política, devia todo mundo ir para dentro da política, né? As pessoas aí boas, que querem o melhor para o mundo, querem o melhor para a sua vida, mas também para a vida coletiva, que deveriam mergulhar de cabeça na política para melhorar muito esse Congresso Nacional, melhorar as câmaras de vereadores. Eu acho que aí nós teríamos um salto de qualidade muito grande. Eu acho que é fundamental a participação, porque todo aquele que demoniza a política não quer que as coisas andem bem. Então, o eleitor tem que se fazer essa pergunta, porque é muito fácil a gente cair no discurso daquilo que está incomodando a gente, né? Então, fica aí discutindo com as bolhas. Eu fiz um exercício, Ana, com alguns amigos que que viraram bolsonaristas, né? Alguns até radicais, e eu os convidei para conversar, né? Em vez da gente trocar farpas pela internet, pelo WhatsApp, um bota uma carinha daqui, outro bota uma carinha de lá, eu os convidei para conversar pessoalmente. Disse o seguinte: olha, vamos esquecer a questão ideológica para lá ou para cá, né? Porque eles usam muito essa palavra ideologia como se fosse uma coisa, sei lá, mística. Até agora não consegui entender bem. É o seguinte: o que você quer para a vida? Você é uma pessoa que eu conheço há muitos anos, sempre foi uma pessoa boa. Me fala o que você espera, como é que a vida deve ser. Aí, quando a pessoa começa a falar, nós queremos praticamente as mesmas coisas. Nós queremos boa escola, nós queremos
um sistema de saúde que funcione bem, nós queremos segurança pública, não ter medo de sair na rua, a gente quer ser respeitado, né? A gente não quer ser achincalhado hora nenhuma. E aí disse, poxa, se a gente quer as mesmas coisas, por que a gente não consegue conversar e dizer o seguinte, que tipo de governante a gente precisa ter para que essas coisas funcionem, né? Então, essa polarização aí não vai a lugar nenhum, né? Ela só interessa isso. Pode ser que uma hora um grupo leve uma vantagem, outra hora outro grupo leve vantagem, mas não está resolvendo as questões fundamentais da vida das pessoas no dia a dia. Nós precisamos de outras saídas. E aí, Ana, eu acho que o município que conseguir colocar as pessoas para conversar, para dialogar, né, distensionar essa questão e falar um pouco mais com o próprio coração aquilo que está pensando, eu acho que a gente começa a abrir um caminho de reflexão que vai valer para a política. Mas eu sei que é difícil, Para a porque a grande mídia democracia. não abre esse espaço, mas eu também tenho mas eu tenho outras esperanças. O meu filho nunca viu televisão na vida, nunca. Não, não que não tenha televisão na minha casa, ele nunca quis assistir televisão, né? Ele se informa por outros canais, né? Não lê a grande mídia, não ignora a grande mídia, mas ele não lê e nem escuta a grande mídia. Eu estou falando dele, mas na verdade ele e todos os amigos dele. Ele tem 21 anos de idade, né? Então, há também aí outras formas que a gente precisa buscar de comunicação, né? E eu não sou especialista nisso, tem muito aí que pode nos ajudar, mas a gente precisa militar, ganhar corações e mentes com um debate franco, honesto, sobre o que as pessoas querem, para depois a gente avançar sabe, de como fazer. Eu acho que a gente precisa retornar esse debate. Eu tenho procurado fazer isso, sabe? Eu estou lá em Volta Redonda, eu conversei com um grupo grande de metalúrgicos, vamos falar como eles se chamam, peão de fábrica, né? E fiquei impressionado com a capacidade de luta deles, e eles querem as mesmas coisas, mas também apontam caminhos aí muito diferentes às vezes. Então, eu acho que essa eleição municipal, eu não sei se muda muita coisa, mas é possível mudar. Tá? É possível mudar se o eleitor, de boa vontade, prestar atenção nessas questões e deixar de lado o grande ruído da polarização, um para cá, outro para lá, e prestar atenção assim, o que eu quero para a minha vida, da minha família, dos meus amigos, da minha cidade. Eu acho que esse seria o grande recado, né, que a gente pode deixar para que a cidadania se firme mais e a gente tenha um país muito melhor, né? Um país capaz de ajudar outros países no mundo também. Afinal de contas, somos todos irmãos dentro dessa grande mãe terra aí agredida, né, por nós mesmos, né? Mas que tem condições da gente resolver. Que ótimo, que maravilha. Muitíssimo obrigada. Eu acho que nós terminamos com um recado de ouro. Abordamos muitos e muitos assuntos importantes. Falamos sobre o aperfeiçoamento e o fortalecimento da democracia, essa democracia que está tão vilipendiada, não é? E tão maltratada nos últimos tempos no Brasil, e a importância de fortalecer essa coesão social que o nosso entrevistado nos mostra. E eu agradeço a sua presença. Eu sabia que ia ser uma conversa não só agradável, como útil ao nosso SEBS e ao programa que discute as eleições e que busca orientar um pouco o eleitor e a eleitora na escolha de seus candidatos. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos.